aquele final, ele não é confuso, ele é mega óbvio. Mas ele não é. Ele não é óbvio na construção dele, né? Sim. Tipo, ele pensar aquele final não é óbvio. Sim. Então ele vai para um caminho que você não espera tanto, pelo menos eu não esperava aquilo, e conclui daquela maneira que é justamente reforçando a importância dessa história. Não da história do filme, mas de contar a história, de você manter isso vivo. Então. Mas enfim. Você cortou a pauta, você foi lá pro final, né? Mas Não, é porque você falou dessa importância do cinema contar a história, e pra mim o final eu, tem isso. eu acho que isso tem a mesma coisa do, do final da lista de Schindler, o final do Assassino da Lua das Flores, até o final do Resgate do Soldado Ryan, que é. E eu acho que aí a lista de Schindler e Resgate do Soldado Ryan eu acho mais dentro da história, né? Eles conseguem colocar a realidade dentro da diegese, né? Dentro da história ali, né? Então acho que não faz tanto. Eu acho que o Jonathan Glazer faz mais o que o Spike Lee faz no filme do... Caraca, esqueci o nome dele. Filme do Vietnã. Fugiu o nome. Esqueci. Que é aquele negócio de mostrar a realidade, né? Mostrar não esconder, que é o que o Scorsese faz quando ele aparece no filme, né? Assassino da Lua das Flores, que é você está mostrando algo que é cruel, você está mostrando algo que foi real, mas para você não deixar aquilo no campo da ficção, para você deixar aquilo como se fosse uma, uma impressão de algo real, você vai lá e coloca algo muito real ali. Você coloca algo que sai do filme, algo que você identifica como sendo fazendo parte do mundo real, né? Para tirar o espectador por um momento, para falar, vocês entenderam que a gente está contando um negócio real. Que eu acho que até o Jonathan Glazer faz de um jeito diferente, porque ele passa duas informações, né? No final, ele passa a informação de que o museu de Auschwitz, né? Você tem aquelas pessoas limpando o museu, né? E você fica com a carga de tipo, aquilo é real, aquilo é absurdo. Olha esses sapatos aqui, as pessoas estão morrendo, olha, as pessoas morreram, olha o quanto de gente morreu, mas ao mesmo tempo ele afaga o ego do personagem, né? A sensação de dever cumprido. É como se o personagem estivesse olhando, ele olha para o personagem olha para a tela, para a direção da tela, né? Quer dizer que ele está meio que enxergando aquilo com a gente, né? Só que ele está enxergando aquilo como se fosse ele tem um orgulho daquilo, né? Ele tem um orgulho de tipo, né? Ó como eu fiz bem, né? E é justamente isso que faz ele parar de se sentir mal, né? Com aquele negócio do vômito e tal. É justamente isso que dá esse frescor para ele de falar, putz, consegui, hein? E aí ele vai embora felizão, tá ligado? Então acho que o Jonathan Glazer não perde nem nessa hora, ele perde a oportunidade de desgraçar a cabeça dos outros, né? Em criar esse personagem horrendo que faz pouquíssima maldade no filme inteiro, né?